Sejam muito bem-vindos ao primeiro GabiCast. E hoje tem um convidado mais do que especial. Mergulho do ser, é sobre isso que a gente vai falar. Com o Daniel Grana, mentor do pensamento. E a gente vai falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, estou muito feliz que você veio aqui. Muito obrigado. É uma oportunidade da gente falar de um assunto que eu acho muito importante e pouquíssimo falado da forma que deveria ser. Né? Exatamente. E aí, se apresenta pra gente, conta um pouco o que você faz. Eu conheci esse rapaz, gente. Eu conheci ele numa busca do Insta, onde eu buscava um mergulho no ser e falei, olha só, vamos ver o que ele faz, né? Então, ele se tornou meu mentor. E aí, a gente fez cinco encontros. 5. Mas acho que no terceiro eu falei, vamos pro podcast? Porque a gente vai assim, ó, no pensamento, no flow no pensamento, né? No flow. Muito bom, Dani. É muito maluco estar aqui nessa situação e até algo que eu vim pensando no caminho, uma coisa que eu tenho comigo que começa no meu pensamento, que é toda vez que uma situação me desafia, mas é uma situação que eu gostaria de vivenciar, eu falo pra mim que, ok, é agora mesmo que eu preciso botar a cara e tentar fazer, por mais que não saia da maneira que eu imagino, que sairia no meu pensamento. Antigamente, e o que eu vejo muitas pessoas é parar nesse momento. E antes isso era uma coisa que com certeza me travava muito de viver experiências que eu gostaria de viver por conta de um pensamento que é desviado. Uau. Nosso pensamento ele é acelerado, ele muitas vezes ele é certamente confuso e não alinhado com talvez a realidade muitas vezes. Sim. Né? Até porque a realidade ela é muito... É uma coisa que a gente pode olhar para ela e questionar muitas coisas sobre qual a verdade da realidade que a gente está enxergando através da nossa percepção que começa no nosso pensamento. É uma percepção, né? E o pensamento, muitas vezes, ele é bipolar, né? Nossa. Na maioria das vezes, não? Tripolar, quadripolar. Eu sou uma pessoa muito obediente, sabe? Ao primeiro insight. Porque um dia eu aprendi que o primeiro insight é o verdadeiro que vem de Deus. Depois disso é a nossa mente querendo estragar, né? Essa, digamos que, realização, porque o primeiro insight é o pensamento, como você estava trazendo. Logo você pensa e fala, uau, uma ideia, né? Genial, um insight. E aí você fala, não, mas será que dá? Será que é pra mim? Será que eu consigo? Não é? Total. Isso que você falou é muito importante. É a questão da intuição, né? A gente tem essa voz que é a intuição e a gente tem essa voz da mente, que é esse diálogo interno que acontece o dia inteiro. É um diálogo incessante que a maioria das pessoas não reconhece que ele verdadeiramente existe. Elas sabem que tem um diálogo interno, só que elas não param para reparar que existe incessantemente uma voz conversando, tendo um diálogo. Elas não sabem qual é a qualidade do diálogo. Então, para saber a qualidade do pensamento, será que eu me trato como inimigo, como amigo? Será que o meu pensamento ele é alinhado, ele é desviado? Isso não é ensinado, né? Não. Então, é um ponto assim que, quando a gente para prestar atenção nisso, é uma oportunidade da gente se conhecer de uma maneira que eu acho que nenhuma escola, nenhum curso de autoconhecimento, de terapia vai trazer para você do que você conhecer o seu próprio pensamento. Sim. Eu me lembro, em um determinado tempo, principalmente quando eu estava iniciando o meu despertar espiritual, que eu tinha a impressão que eu tinha vários pensamentos. E pensamentos característicos. Pensamentos com personalidades até, diria pra você. 5, 6 tipos de pensamentos. Das pessoas que você atende, o que elas relatam pra ti? Olha, todo tipo de personalidade, como você falou. Então, eu já vi pessoas que dizem que sentem como se tivessem vários eus. Sim. Várias vozes diferentes, até tons diferentes. Sim. Para falar consigo mesmo. Perfeito. E isso é uma coisa importante de reconhecer, porque quando a gente desperta do diálogo interno, quando a gente aprende que a gente pode pensar sobre pensar, né? O filósofo Alan Watts fala, aquela pessoa que só pensa não tem nada para pensar. Né? Tipo um paradoxo, assim. Uhum. Mas quando a gente tem a oportunidade de pensar sobre o pensamento, entender que talvez o que a gente pensa não seja
a realidade, né, que é o que mais me relatam, são pensamentos que mais para frente a pessoa vai ver que talvez era só um pensamento que não era alinhado com qualquer coisa realmente existencial. Né? Às vezes uma situação que a pessoa pensou que era de determinada maneira e quando ela se aprofundou, ela viu que na verdade era só um pensamento. Exatamente. Que também está totalmente relacionado com memória, com história, com o que ela já vivenciou, com o que os outros já vivenciaram, né? E muitas vezes esse pensamento, o insight poderoso, ele é assassinado por uma memória alheia, não é mesmo? Exato, as crenças, né? Exatamente. Na verdade, os pensamentos, eles são posterior à crença, né? Se a gente for colocar uma tabela assim, é crença, pensamento, sentimento, comportamento. Sim. Né? E geralmente invertem, as pessoas acham que o sentimento está acima do pensamento. Isso é muito raro. Né? Talvez num susto, alguma coisa assim. Numa emoção, né? Vem o sentimento, latente, vem logo um pensamento, mas logo vem o sentimento de novo. Sim, o pensamento vem antes. Porque você pensa, logo você sente, né? Exato, exato. E o que você acha das pessoas que... o que você acha, acho que não é a palavra adequada, mas como você orienta os seus clientes que chegam e não conseguem tomar ação a partir do pensamento? A primeira coisa que a gente traz é a consciência de que eles já tomam ação a partir do pensamento. Então, quando você toma consciência que o seu comportamento ele já está alinhado com a forma que você pensa, você é capaz de começar a questionar como pensa. E esse é um ponto importante. Quando a gente reconhece que, cara, existe um diálogo interno acontecendo. Sim. Eu preciso conhecer de verdade a qualidade dele. Independente se ele é bom ou se ele é ruim, eu reconhecer isso. Quando eu reconheço, é só mais um pensamento. Essa é a questão, né? Muita gente se assusta com a qualidade dos pensamentos que ela descobre sobre si. Mas é só mais um pensamento. Sim. Isso é uma chave que quando a pessoa vira de verdade, ela não tem mais medo do pensamento. Porque ela entende que o pensamento não pode fazer nada por si só. Sim. É que nem o dinheiro. A gente falar que o dinheiro é bom ou ruim, não sei, depende de quem usa. Exatamente. O pensamento é a mesma coisa, depende da origem. consciência que está ali. E que vai ter muito a ver com as crenças, da onde a pessoa veio, a criação que ela teve. Sim. Mas nada disso limita, nada disso determina. Sim. Né? Limita em termos da pessoa estar experienciando aquela limitação. Mas não é algo fixo, não é algo que vai determinar que ela vai ser limitada para sempre, como principalmente eu acho que nossos pais viveram muito assim. Mas acredito que o ambiente, o que eles construíram da vida até agora, talvez não dê mais tempo de mudar um pensamento. E também, se você for ver, né? Ela pensou e não agiu. Não agir já é uma ação. Com certeza. Ela parou, paralisou, esperou. Isso é uma ação. 100%. Então, na verdade, existe uma forma de negociar com os nossos pensamentos quando a gente quer alcançar performance, certo? Certíssimo. A gente realmente entender que existe uma coisa que se chama pensar em termos daquilo que eu quero. Seth, que é uma consciência canalizada, ele traz essa questão, ele diz, você só consegue saúde pensando em saúde, mas a maioria tenta conseguir saúde pensando em doença. Tenta conseguir paz pensando em guerra. Por que até hoje a gente tem guerra acontecendo ainda? Porque tratado de paz nunca foi sobre paz. Né? O país faz um tratado de paz se enchendo de armamento. Ele está pensando em termos de guerra ainda. A intenção chega primeiro, né? A intenção chega primeiro. E começa no pensamento, né? Exatamente. Então, esse ponto da gente aprender a pensar em termos daquilo que a gente quer é uma coisa muito sutil, porque muitas vezes a gente é enganado por acreditar que a gente está pensando certo. E esse é um ponto. O pensamento ele é sutil. Essa afirmação a gente tem que guardar no coração, assim. O pensamento é sutil. E tenta ver o que isso mexe em você. Quando a gente repara que o pensamento é sutil, a gente descobre que, às vezes, a gente acha que a gente está pensando em termos certos, e quando a gente questiona um pouco, a gente vê, não, eu estou pensando ainda em termos limitados. Um exemplo, uma pessoa que quer ser cantora. E aí ela já canta muito bem. Ela quer viver disso, ela quer fazer sucesso. Então ela estuda música, ela melhora, ela aprende um instrumento novo, só que ela nunca faz o sucesso que ela quer. Na cabeça dela, o que a gente sempre escuta, pô, mas eu tô fazendo tudo certo. É a reclamação que a gente mais ouve. Sim. Cara, eu tô fazendo tudo certo, por que eu não tenho resultado? É porque, que nem o budismo fala, tem uma diferença entre certo, errado e adequado. Talvez você tenha que pensar de uma forma mais adequada. Você já canta bem o suficiente.
Talvez você deveria estar lançando músicas. Você já canta bem o suficiente, só que ninguém conhece você porque você não se expõe. E você quer fazer sucesso de uma pessoa que se expõe. Sim. Olhar para todas as esferas, né? Trabalhar o todo. Não Trabalhar o adianta todo. levar uma etapa, né? Da tríade ali, né? Pegar um pilar e elevar e os outros dois procrastinar. E Exato. fazendo um paralelo com o que você me trouxe aqui do dinheiro, né? Inclusive o pensamento sobre dinheiro. Eu trabalho com isso, né? Tirar a crença de pessoas que vieram ajudar outras, né? Pessoas que já foram despertadas, estão despertando outras. Tirar a crença de que receber dinheiro por esse trabalho, né? É errado. É errado, é sujo, né? Eu não mereço. Então, meu trabalho hoje é esse, né? É atender mentores que salvam vidas, digamos assim, porque a transformação de vida é, sim, né? Uma salvação em muitos casos, principalmente quando tira um ser humano da miséria, eu não falo só de dinheiro, mas, né? Da miséria de integridade, na miséria de valores, na miséria de autonegociação com si, né? E quando a pessoa muda, tudo muda. A percepção muda, os pensamentos mudam e as crenças também, né? Elas são ressignificadas. Qual é a sua visão sobre o pensamento e dinheiro nessa atmosfera que você atende hoje? O que as pessoas trazem para ti? Eu vejo que as pessoas pensam muito, por exemplo, sobre querer mais dinheiro. Eu acho que hoje está um pouco mais fácil da pessoa ter um pouco menos de aversão ao dinheiro, ainda que exista bastante, ainda que exista muitas crenças camufladas ali. Mas ainda assim as pessoas não aprenderam a pensar em termos do que querem. Certo. Então a gente pega uma pessoa e você vai ver ela tem 20 pensamentos durante o dia em como economizar e um pensamento no máximo em como fazer mais dinheiro. Exatamente. Ela só não tá pensando em termos do que ela quer. Ela acha que ela tá. Exatamente. Muitas vezes o cálculo é, né? Trabalhei muito tempo em banco. Muitas vezes o cálculo é: se eu ganho 10 mil reais, eu consegui economizar 8 e viver com 2. Quanto tempo eu vou juntar 1 milhão? Né? E na verdade é quanto eu preciso ganhar para juntar 1 milhão o mais rápido possível. Exato. Porque a partir do momento que você coloca um questionamento na tua mente, você começa a abrir uma possibilidade de novos pensamentos. Exatamente. E o pensamento te traz a visualização. E depois da visualização, já é seu, certo? Exato. Quando você decide por algo, agora tem a chance do caminho aparecer. Porque até então, impossível. Né? E esse é o poder de você pensar alinhado com o que você quer. E você já tinha pensado num dia gravar um podcast? Já. E por isso que eu acho que eu tô aqui. Sim. Né? Essa é uma coisa que a professora Lucilena fala. Ela usa uma ideia de Platão. Ela diz que Platão fala sobre o mundo das ideias. Diz que, por exemplo, uma mesa para estar aqui não foi uma pessoa que tropeçou numas tábuas, num pedaço de pau e surgiu uma mesa. Ela teve que pensar antes de ganhar uma equivalência física. Assim como qualquer coisa na nossa vida que a gente enxerga com os nossos olhos, teve que necessariamente passar por um pensamento. Então, Sim. todo o processo, no final das contas, é mental. De alguma forma. Você pode olhar para qualquer coisa. Esse copo aqui, ele foi pensado. Para ele estar aqui nesse exato momento do jeito que está, ele foi pensado por mim, por você, coletivamente. Sim, exatamente. E como você indicaria, tá, uma pessoa que está passando por crise de ansiedade, que são pensamentos acelerados o tempo todo, né? Uma avenida cheia de pensamentos ali. Como que você sugere essa administração do pensamento para que essa crise venha se tornando mais amena? A gente tem que entender, primeiramente, que o pensamento ele é só um pensamento. Então, o pensamento ele é que nem uma palavra. Eu sempre digo, as pessoas, primeiro elas ficam relutantes quando eu digo que palavra não tem poder. A pessoa fica, ué, mas eu aprendi que tem. E aí eu falo pra você, então pode chegar alguém aqui agora, falar um poema pra nós. Eu posso achar bem engraçado, meio sem noção. Você pode se emocionar. Foi a palavra ou a sua interpretação e a minha que tiveram poder sobre a palavra? Exatamente. O pensamento não é diferente. Ele não tem um poder sozinho, é a gente que dá poder. Então a primeira coisa é esse reconhecimento.
Porque a pessoa que sofre com isso, ela compra cada pensamento que surge como uma verdade. Ela acolhe aquele pensamento. Né? E aquele pensamento vai gerando uma distorção de realidade, uma ansiedade. Então, a primeira coisa é esse reconhecimento. É saber que um pensamento, ele é só um pensamento. A segunda coisa seria a pessoa aprender a verdadeiramente o que é uma observação. Muitas pessoas hoje falam que são muito observadoras. E, na verdade, elas são muito julgadoras. Exatamente. Não num termo ruim. Sim. Né? Num termo de estar julgando a Porque situação. julgamento não é negativo, né? Muita gente acha que Exato. julgar é negativo e não é. Julgar é quando você pré-avalia algo a partir da sua percepção, sem saber a verdadeira realidade. Perfeito, perfeito. Quando a gente entende que observar é apenas o ato de observar, sem dar nome, sem dar forma. Então, por exemplo, eu vou observar esse copo aqui. Eu não tenho nada para dizer sobre esse copo. Em último caso, eu nem separo isso dizendo que isso é um copo. Eu só observo. Isso é observar. E você consegue fazer isso com pensamentos. Exato. Porque aqui, se eu disser, esse copo está quase vazio, é um julgamento. É um julgamento. Você É está muito dentro bom. da cena já. A gente julga o tempo todo, não é? Eu me lembro que quando eu comecei a entender, né, nos cursos de coach, nas formações de coach, quando eu comecei a entender o que era o julgamento, e principalmente o auto-julgamento, foi quando eu comecei a me livrar, porque isso era um peso, da ideia de o que as pessoas estão achando sobre mim. Sabe? Porque isso sim é uma grande crença que trava a maioria das pessoas em realizar praticamente tudo. Perfeito. E, nossa, você puxou um gancho muito bom. Tem um dia que me marcou muito, que me trouxe essa reflexão sobre o que o outro pensa, essas coisas. Eu tava na academia, eu tava começando a academia, eu falei, pô, eu quero registrar o processo. E aí eu peguei o celular pra filmar e eu olhei assim na volta, eu pensei, pô, mas o que vão pensar? Sim, Mal você quem fazer nunca? exercício. Quem nunca? Pegou aqui, ó. Vou tirar um... Ai, acho que não, né? Tem gente olhando. O que vão pensar aqui, né? Exato. Se é adequado. Exatamente. E naquele momento me veio um insight, assim, eu falei, cara, eu não faço ideia do que estão pensando, porque se eu olhar aqui, ninguém sabe o que eu tô pensando. Nitidamente, quando eu penso o que alguém tá pensando, a única pessoa que tá pensando sou eu. E olha só, o que você pensa sobre o que a outra pessoa tá pensando é sobre você. Exatamente. Vem de você. A única pessoa que tá pensando é você. Isso, gente, nossa, isso é libertador de uma forma, porque o último exercício que eu estou fazendo agora é assim, ó, enxergar as pessoas como se fosse no mundo espiritual ali, sabe? Só a alma, sem formato, sem olhar para, mas olhar com amor. Porque quando a gente olha com amor, a gente não encara, né? Porque o encarar causa julgamento, né? Perfeito. Então, sabe quando você ali tá... E isso tem me trazido uma paz, né? Até porque as pessoas que a gente conhece, isso é muito sutil, mas é muito verdadeiro pra mim. As pessoas que a gente conhece, a gente não precisa olhar pra ver. A gente sente. E num nível mais profundo até as que a gente não conhece, né? Exatamente. Porque nada tá separado. Exatamente. E você já consagrou o ayahuasca, certo? Na consagração de ayahuasca, isso daí fica muito nítido. Completamente evidente. A integridade de todo mundo ali, um ser, uma única cena, né? Unidade, exatamente. Exato. Acho que a primeira coisa que me veio na experiência foi isso, o senso de, cara, não tô separado disso aqui. Isso até é uma teoria psicológica. Lacan fala disso, psicanalista. Ele fala que ali pelos 6 meses de idade do bebê, é tipo o surgimento do ego. Ele vai pra frente do espelho e ele começa a desconfiar que as coisas estão duplicadas. Ali ele começa a ganhar um senso de um eu individual. Até então, para ele, tudo é experiência. Lacan fala, esse vazio que as pessoas sentem, esse espaço que elas tentam preencher entre elas e o outro, e a realidade. Mas, na verdade, a única coisa que existe é a experiência, é a unidade. Né? E a unidade é amor. É por isso que toda essa ideia de separatividade é o que causa o sofrimento. Você tem medo que os outros podem fazer com você, você tem medo de ser passado para trás, de ser traído, você tem medo como se a realidade fosse, de alguma forma, contra você. E eu gosto muito de uma frase do Moji que diz que a vida não pode ser contra você, porque você é a própria vida. Né? Você é a experiência por completo. Ainda que existam individualidades e que as pessoas estejam expressando elas,
A gente está num esforço aqui colaborativo. Cada um colaborando com o outro para a gente entender essa realidade. Perfeito. E falando ainda sobre o que vão pensar de mim, o que você tem aí de um pensamento, uma percepção que tenha mudado, tenha virado a chave para ti? Para mim foi exatamente essa que a gente falou, de que é você que está pensando. Perfeito. Então, toda vez que surge esse pensamento, ele já se torna ilógico, né? E essa é uma das coisas que eu trabalho comigo, de tornar coisas ilógicas no momento que eu começo a descobrir que não faz mais sentido. Então, por exemplo, pela criação que eu tive, hoje para mim é completamente lógico roubar. Então, se eu estiver passando fome, morando embaixo de uma ponte, passando extrema necessidade, eu vou dar um jeito de pensar de uma maneira de conseguir comida, alguma coisa assim, que eu não precisa. Roubar. Isso. Perfeito. Então, é uma coisa ilógica. A gente consegue tornar formas de pensar ilógicas também. Então, hoje, quando eu penso que alguém está pensando, eu busco lembrar o quão ilógico isso é, porque realmente não faz sentido, quem está pensando sou eu. Cada vez que a gente vai tornando uma coisa ilógica, aquilo vai fazendo menos parte da nossa vida. Exatamente. E eu lembro um dia que você me trouxe uma denominação do ego, que eu achei assim incrível a forma que você explicou, e eu não sabia, eu não entendi exatamente o que era ego, né? Você pode explicar pra gente aqui, por favor? Qual foi a denominação? Você falou sobre o ego, né? A forma que você trouxe, o que é ego, por exemplo. Eu percebo o ego como literalmente um personagem. Eu entendo que eu, Daniel, é um ego, com essa ideia de separação. Então é literalmente um personagem que vive uma novelinha, uma história própria, e que durante fases da vida a gente vai transitando esse ego. Você olha para 10 anos atrás, você percebe que era um outro personagem. Até na forma de vestir, na forma de pensar, até certezas às vezes que você discutia com alguém 10 anos atrás. Hoje ou você pensa que nem aquela pessoa, ou você tem um outro pensamento que não era nem da pessoa e nem o seu. Então, esse personagem, ele é um ego. Quando eu olho para mim, eu entendo que eu sou, e o que vem depois, que é Daniel, é só um personagem. O que está experienciando aqui é um ego. Que ele tem expectativas, que ele tem coisas pessoais que ele quer realizar. Ele é uma identidade, uma identificação com o pensamento. Né? Tanto que se hoje eu me identifico de tal forma, que eu sou uma pessoa introvertida, por exemplo, eu posso nesse mesmo momento começar a me identificar como uma pessoa extrovertida. Para algumas pessoas, óbvio, isso é muito mais difícil. Mas quando você tem essa liberdade de saber que é só um ego, é só um personagem, você tem essa fluidez. E como saber se é ego ou não? Olha, eu sempre digo que quando a pessoa está em dúvida é porque é. Ótimo. Porque perfeito. Quando não é ego é uma Ela coisa sabe. evidente. Né? Que nem na experiência de ayahuasca, é a coisa que você só sabe. Né? Então, onde há essa dúvida, onde tem esse pensamento muito individualizado, e é importante lembrar que o ego não é uma coisa ruim. Sim. A gente tem que amadurecer e levar o ego do nosso ladinho aqui, educando ele, amadurecendo, observando ele, né? Observando o próprio personagem se desenvolver. Tem uma função para existir esse ego. E você daria uma idade pro ego? Uma idade? Caracterizaria uma senhora, um senhor, uma criança? Ou depende? Não saberia dizer. Não? Nunca pensei sobre. E existem vários? Existe uma identificação que a gente pode relacionar como vários ou não. Aí depende até de uma perspectiva, assim. Mas você é em si um ego transitando durante a vida inteira. Então a gente pode ver isso como vários, ou a gente pode ver como um que transita em várias personalidades. Né? Você pode conhecer uma pessoa que 10 anos atrás era uma coisa, você vai conversar com ela hoje, é uma pessoa nova. Sim. Dependendo da experiência que ela teve, pessoa completamente diferente. A gente poderia dizer que é um outro ego. Sim. A essência dela não mudou, é por isso que a essência não é ego. Você vê que ali ainda é aquele mesmo ser que fala com você. Mas o resto todo, a pessoa em si,
Né? O ego é a pessoa, é a persona, a personalidade, Exatamente. a identidade e com que ela se identifica. E o quanto o ego influencia nos nossos pensamentos? 100%. Ele é essa própria identificação com a nossa história. Né? Então, quando a gente busca seguir essa vida, que seria a vida... Não seria exatamente com uma ausência de ego, mas com a contemplação dele, né? Ele em autoobservação, é a vida onde você abre mão da sua própria história, de si mesmo. Não num sentido negativo, né? Mas num sentido de saber que a minha história foi uma construção da minha interpretação. E é só isso. A gente conversou isso Leveza, já. né? E a gente consegue entender que o passado, ele é só uma interpretação que a gente teve com o nível de consciência que a gente tinha na época para interpretar. Se a gente pegar esse momento aqui, a gente tem a minha interpretação desse momento, a gente tem a sua, o pessoal aqui tem a interpretação deles, a gente vai para casa, cada um tem uma história sobre o que aconteceu aqui. A gente pode estar presente 100% do tempo junto aqui, cada um tem uma história, uma interpretação. Então, quando eu olho para trás, eu consigo entender que o meu passado é só uma pequena parte que eu conheço. Eu não conheço o todo, a história toda. Então, eu particularmente abro mão do meu passado. Eu não tenho nada com o meu passado. Sempre digo, né? Eu não tenho nada para perdoar, eu não tenho nada para honrar. Sim. O passado está lá, né? E o presente aqui é o único momento. O amanhã nunca vi chegar, toda vez que eu durmo e acordo, é hoje de novo. Só existe o agora. Exatamente. E aí, não tem como a gente deixar de falar, né? Dos pensamentos vinculados ao passado, que nos trazem aí, né? Na maioria dos casos, quando existiram tristes histórias da depressão, né? Pensamento vinculado ao passado, depressão. Pensamento vinculado ao futuro, ansiedade, né? E aquele pensamento no hoje, no medo, no desespero do que está acontecendo agora, o estresse. Como você define um ser humano que consegue focar só no hoje, sem estar estressado? Iluminado. Uma bênção! O ser presente. O ser presente. 100% presente. É geralmente o ser realmente livre de ego. É o que está aproveitando a presença daquilo que está vivenciando, e o sem estresse vai ser natural. Por mais que uma Sim. situação seja desafiadora, é aquela coisa, ela só vai te afetar tanto. Óbvio, tem níveis, tem coisas muito mais desafiadoras, tem Sim. coisas que realmente é muito difícil de lidar, mas ainda assim, quando a gente está em plena presença, observando aquilo, porque você está consciente na presença que Sim, a realidade ela está transitando o tempo todo. exatamente. Nada é fixo. Né? Então, é o ser iluminado, esse ser, né? Exatamente. Eu gosto muito da filosofia estoica, né? E trazendo um contraponto aqui. Quando a gente consegue entrar em estado de paz, não dessa iluminação 100%, mas num estado de paz, já resolvi meus problemas, controlo meus pensamentos ou negocio meus pensamentos, avalio, né? A gente entra num estágio 2, que é a percepção do outro e o caos que o outro traz na nossa vida. Ou melhor, que a gente permite que o outro traga na nossa vida a respeito da vida dele. Perfeito. E aí a gente fala aqui, são 2 egos, certo? E como eu faço para que eu veja a outra pessoa passando pelo processo dela e respeite, apenas respeite, porque a gente sempre quer o quê? Ajudar, mudar, né? Fazer algo que no fim das contas é falta de respeito, porque a gente não aceita a forma do outro viver. Isso acontece muito com os nossos pais, né? A maioria dos filhos, enquanto não entendem que são só filhos, tentam mudar a vida dos pais. Totalmente. E os pais dos filhos e assim por diante, né? Até de amigos. Esse é um ponto importante, porque é a questão da gente entender que cada ser humano, assim como você, está vivendo a sua vida sem necessariamente pensar no que o outro pensa. Por mais que isso seja recorrente nas horas da limitação, mas do resto do dia você não está fazendo algo na sua casa lá, limpando seu fogão e pensando, será que minha mãe gostaria que eu limpasse o fogão dessa maneira que eu tô limpando? Da mesma maneira que ela tá vivendo a vida dela e não tá pensando no que você tá pensando. Então a gente tem que entender que essa liberdade, ela já é existente, ela já tá acontecendo. Sim. E querer aceitar ou não aceitar isso é o grande problema. Eu sempre falo que a gente tem que tirar
a palavra aceitação quando existe um fato. Fatos não são feitos para serem aceitos ou não aceitos, porque já é um fato. Ele é o que é. É o que é. Sua mãe, seu pai são o que são. Né? Isso não quer dizer que você não vai conversar para tentar, às vezes, trazer uma ideia boa, alguma coisa do tipo. Algo muito, muito interessante, porque ó, nós falamos que independente do que acontece, porque fato, é o que é e é isso mesmo, não tem questionamento. Porém, quando a gente aplica a percepção de cada um, o fato que é o que é se torna algo diferente para cada um. Uhum. E aí entram as discussões. Não, porque eu vi dessa forma. Não, eu vejo de outra. Uhum. Certo? E como você avalia a questão do ego nessa parte? Daí entra na questão de você saber que não tem nada para aceitar, porque você sabe que a opinião do outro também é o que é. Né? A opinião do outro, a visão dele, você pode colocar a sua, mas acho que no momento que você percebe que aquilo não está tendo uma correspondência ali, vocês não vão ter mais nada para somar um pro outro, você simplesmente, e aí não é a palavra aceita, você reconhece. Falou, pronto, é isso, a pessoa tem essa ideia, eu tenho essa aqui e fechou, tá tudo certo. Não faz sentido brigar. Exato, Discutir vida que segue. um contraponto. Exatamente, até porque não existe uma verdade absoluta. Exato, Carvalho fala, toda verdade é uma meia-verdade. E olha lá. E falando dos pensamentos, eu não posso deixar de trazer um assunto que é muito recorrente, que é o TDAH, né? Uhum. Que é a desordem, né, dos pensamentos ou o descontrole e muitas vezes a perda de memória, né? A falta de conexão de um pensamento a uma ação, né? Pensou, logo veio outro pensamento, eu esqueci o que eu tinha que fazer. Você tem muitos clientes que sofrem de TDAH hoje? Se são verdadeiramente diagnosticados, eu não sei, mas vamos dizer que sim, tá? E esse é mais um problema, né? Muita gente se autodiagnosticando. Exatamente. Todo mundo, se for olhar o que o Google traz, porque é assim que todo mundo faz, né, gente? Será que eu tenho TDAH? Vamos ver o que é isso aqui, ó. Aí dá um Google. Nossa, 85% dos critérios aqui, eu sofro disso. Eu mesma não tenho TDAH, tá? Mas se eu for olhar um por um, aqui sou eu na vida. E pra mim, tá? Na minha percepção, a maioria das pessoas estão em desordem de pensamento, por estresse, por várias coisas a fazer ao mesmo tempo, né? Tentando encaixar 3, 4 rotinas em uma só. Aí é jornada de filho, de casa, de trabalho, home office. E querendo fazer, às vezes, 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Mais o autocuidado, mais o relacionamento, mais a religião. Não dá conta. Exato. E não parou para pensar sobre o caos que tem vivido. Exato. Para organizar nem o que quer, não sabe nem o que quer, tá só fazendo e quer um monte de coisa, acha que quer. Aquela coisa, acha que tá fazendo a coisa certa. Então não tem esse pensar prévio, pensar sobre o pensamento. Esse que é o ponto. Sim. O apontamento, né? Isso que você falou do TDAH, acontece muito também que tem muito conteúdo na internet numa pessoa que, por exemplo, que fala dos seus problemas de vivenciar aquilo, outra vem, se identifica, ou até alguns perfis de psicólogos, coisa assim, que fala como que é uma pessoa que tem TDAH, alguma coisa, a pessoa assiste aquilo, se identifica, e o problema está muito na identificação. Eu, particularmente, fui diagnosticado com TDAH na minha infância, e hoje não vou dizer que não atrapalha em nada, mas basicamente não passa nenhuma vez durante o dia, eu tenho TDAH. Isso aqui como não deu porque... Como uma justificativa, né? Exato. Eu sigo tentando organizar meus pensamentos, muitas vezes sou disperso, muitas vezes começo a fazer uma coisa e vou fazer a outra, mas eu acho que, de certa forma, como todo ser humano. Exatamente, não tem como. Eu sempre brinco assim, ó, olha, se você, do jeitinho que você for morar num sítio, e aí você tem ali a tua alimentação, tem uma horta, você cozinha, você vai ter a rotina, né, o ecossistema para você morar ali. Você vai esquecer da sua rotina? Você vai se perder? Será que você tem mesmo TDAH? Porque todo mundo que chega, né? Eu tenho TDAH, isso virou comum. Exato. 90% das pessoas se auto-identificam assim, né? Exato. E sem passar por nenhum diagnóstico. E assim, eu vou falar até uma coisa que talvez soe polêmica,
mas o próprio diagnóstico, às vezes, é uma ideia perigosa se você dá um diagnóstico para uma pessoa que não está preparada para receber. Exatamente. Por mais que ela tenha, você tem que ter muita consciência de que ali tem um ser humano que talvez agora tenha algo para se agarrar. Sim. E que talvez vai afundar muito mais ele do que trazer uma solução. Você chegou a fazer algum tipo de tratamento? Na adolescência, sim. Com medicação? Com medicação. Na verdade, não por muito tempo, porque eu tinha uma relação com o remédio de olhar para aquilo e não me sentir bem em relação àquilo. Certo. Por causa de algumas referências, família, coisa assim. Eu olhava, eu sempre tinha na minha cabeça que, pô, remédio, eu não gostaria de ser dependente disso. E aí aconteceu que com 12 anos, mais ou menos, quando eu tinha que tomar Ritalina, então todo dia de manhã eu destacava um comprimido da cartela e jogava no bueiro. Né? Depois de um tempo aí, desculpa a mãe, quando ela descobriu, ficou chateada porque não tinha dinheiro pra estar desperdiçando. Mas foi uma coisa assim que me marcou muito pela questão de entender hoje, olhando pra trás, o que eu fiz naquela época. De falar pra mim mesmo que, cara, eu acho que eu consigo dar conta sem isso aqui. E a sua família percebeu que você não tomava? Não. Por quanto tempo? Alguns meses. E o seu comportamento mudou em questão de administrar seus pensamentos, ordenar a sua rotina? Eu era pré-adolescente, né? Então não tinha muita... Essa percepção, né? Não tinha muita essa percepção, mas o que eu reparo hoje, olhando pra trás, é que só o pensamento de eu entender que eu não queria... Exatamente, e que eu deveria focar por mim mesmo, entende? Só de eu não me identificar com aquela justificativa... Eu não aceito essa verdade pra mim, né? Exato. Ou essa verdade não é a verdade sobre a minha vida. Exato. Eu sei que isso é muito mais profundo do que a gente pode falar aqui durante uma hora. E existem outras situações, outras pessoas, casos muito individuais. Mas no meu caso, é exatamente isso, assim. O pensamento, não sozinho, mas você dando poder ao pensamento, ele tem muito poder. Né? Como eu falei pra você, pra vir aqui nesse podcast, a primeira vez que você me falou, eu pensei, pô, acho que não. Por nervosismo. Pensei, pô, acho que não. E logo depois eu pensei, pô, toda vez que tem uma situação em que eu quero uma coisa, porque quando você falou, eu pensei, pô, é uma ideia legal. O não veio depois, que nem você falou, a primeiro insight foi positivo. Aí depois vem a limitação. Falei, pô, eu nunca fiz isso. O medo do desconhecido. Só que eu tenho esse pensamento comigo, que é quando é uma coisa que eu quero, que me desafia, aí que eu preciso ir, né? É aí que vai ter um ponto onde eu vou romper com alguma limitação, com alguma sensação de incapacidade. E aí eu vou, independente do resultado que seja, já consciente antes, a minha expectativa é não ter expectativa, é entender que vai acontecer o que tiver que acontecer, vai ser como tiver que ser, e depois a gente vê o que pode melhorar, o que não foi bom, o que foi desconfortável, o que foi confortável, mas a ideia é romper com a sensação de incapacidade. Sim. Mas isso é só um pensamento. Assim como o pensamento de talvez não vir. E quando a gente repara que o pensamento ele tem esse poder nesse sentido, quando você pensa sobre pensar, quando você sabe que ele por si só não pode fazer nada com você. É por isso que hoje, particularmente, eu já vim de um quadro que já tive muita ansiedade, uma ansiedade que vinha pro aspecto físico, tive muito tempo problema com depressão, muita crise existencial, e hoje, particularmente, parece ter uma arrogância falar, mas eu não vejo a possibilidade de eu cair nesse estado de novo. Sim. Porque, e isso eu não estou dizendo que eu não fico triste, que eu nunca fico ansioso, que não existem dias ruins. Exato. A diferença é como eu trato isso, que é muito diferente de como eu tratava antes. Que era uma crise, né? Exato, era sempre um horror, um acontecimento ruim ganhava uma forma 3 vezes mais pesada. Sim. E o pensamento, ele traz uma aceitação da sua realidade, né? Por exemplo, na semana passada eu ouvi uma pessoa dizendo: eu sempre crio uma crise para que eu consiga crescer, porque eu só cresci em crises. E eu falei, uau! Olha só isso. E é uma verdade para aquela pessoa, né?
E até teve um momento, foi uma palestra, né? E nesse momento, ela até falou assim: se você não está passando por crise, se você está bem, se você está estabilizado, cuidado, que você vai cair. Perigoso? Porque é justamente a percepção, é a verdade que ela tem sobre a vida dela, sempre foi. E quando não tem, ela cria crise. Então, olha o perigo de oscilação que as suas crenças podem fazer com que você viva, sem precisar viver isso, né? Exato. E eu verdadeiramente acredito que seja o contrário, né? Até porque o que tem que acontecer vai acontecer, é muito forte, né? O que a gente precisa passar acaba de uma certa forma passando para aprendizagem, né? Para desenvolvimento. E a gente não precisa criar nada porque Exato, exato. já Isso existe. é muito comum as pessoas acharem que para crescer precisa sofrer, né? E esse ponto a gente consegue ver de vários aspectos que não é verdade, porque você já cresceu em vez que você não estava sofrendo. Exatamente. E há uma culpa, sabia? Em crescer sem sofrer. Da mesma forma que há uma culpa em ganhar dinheiro sem sofrer. Sem ser pesado, sem ser árduo, né? Nossa. Hoje em dia, a maioria das pessoas acham que para ganhar dinheiro tem que ser corrido, sofrido, pesado, um trabalho árduo, né? Tem que ficar cansado. E onde não tem relação nenhuma. Né? Zero. Zero relação. A gente vê facilmente que é crença. Sim. Né? Existe verdade e crença. A crença é quando você olha para uma coisa e você vê que não correlaciona com 100% dos casos. Sim. Você vê uma pessoa que ganha dinheiro sem ter um trabalho árduo, você fala, pronto, isso aqui que eu acredito é uma mentira. Quebrou. É uma crença. Exatamente. E a crença torna a nossa história real, né? Conforme Total. o que a gente acredita. Total. A gente sempre vai querer validar nossas crenças. Então, se eu pensar que... Isso é muito importante, né? A gente sempre, independente da situação, quando você verdadeiramente acredita em algo, você fica buscando que aquilo repita para você falar, ó, inconscientemente, ó, eu sabia que isso ia acontecer. Exato, exatamente. Porque era isso que você esperava acontecer. Então, enquanto não acontecesse, você não ia sair disso, né? Exatamente, porque é muito forte você acreditar fielmente numa coisa da realidade. Sim. E ela não se confirmar, você vai achar que você tá louco. É. Se ela não se validar na realidade. Agora me diz, tu acha que o medo é uma crença? Não. Não? Eu acho que o medo, ele pode sim ser uma crença, mas não necessariamente é. O medo, muitas vezes, ele pode ser realmente um alerta necessário para você crescer. Então, Sim. você tem medo de uma coisa, você olha para o aspecto do medo e você descobre que tem uma sensação de incapacidade. E às vezes é uma incapacidade mesmo, você não sabe fazer tal coisa. Certo. E você tem medo porque você não tem aquela capacidade. E dependendo da coisa, você precisa criar aquela capacidade para realizar o que você quer. Certo. Então, em algumas situações é até perigoso de verdade você não ganhar uma capacidade. Vou pular de paraquedas, mas eu não tenho estudo para fazer aquilo. Até porque o medo nos protege de perder a vida, né? Exato. Mas, vamos supor assim, ó. Aconteceram, vamos falar de trauma, né? Uhum. Aconteceram algumas circunstâncias, por exemplo, né? Usando esse exemplo mesmo. Se você está bem, uma crise está por vir. Uhum. Né? É uma crença de trauma, né? Repetidamente. E por medo de passar por uma crença, o que eu faço? Eu antecipo essa crença, essa crise. Por medo de passar por essa crise, eu antecipo a crise. Perfeito. Então, quando eu penso assim, ó, eu não quero passar por crise, ou eu tenho medo de passar por uma crise, tu não entende que isso é uma crença? Não, é total. E aí é aquilo que a gente falou no início, a pessoa tá pensando em termos do que ela não quer. Exatamente. Ela tá pensando em termos de medo antes mesmo de ter alguma coisa pra ter medo. E aqui entra muito a situação de você que pensa que tem medo de ficar sem dinheiro. Porque vai ficar. Total. Total, porque você não tá pensando em termos de construir mais, Exatamente. então é evidente. Todas as pessoas que passam pela minha vida, eu sempre repito, dinheiro nunca vai te faltar. Dinheiro nunca vai te faltar. Repete isso pra você assim, até... Porque não vai te faltar, se você acreditar que não vai te faltar. Exato. Porque você vai dar jeito de validar isso na realidade. Agora, se você ficar, ai meu Deus do céu, e se acabar meu dinheiro? E se eu ficar sem dinheiro? E se acabar isso? E aí você vai ficar o quê? Navegando no pensamento de não ter o dinheiro. Se o teu pensamento cria a tua realidade, tu tá pensando em quê? Em ficar sem. Exatamente, 100% E isso. é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil. É porque o pensamento, ele é... A gente tem que reconhecer, ele é acelerado,
Ele é sutil e ele é disperso. Quando a gente reconhece isso, a gente tem consciência de que a gente precisa parar para pensar. Né? Dentro da mentoria eu sempre falo, você precisa ter tempo de reflexão. Se você só seguir, alguma hora, alguma coisa muito fora do trilho vai acontecer. Exatamente. Porque você não está pensando com precisão. O pensamento ele precisa ser direcionado para ganhar precisão. Raramente você tem uma ideia que está pronta. Sim, você precisa lapidar. Né? E assim é para tudo. Então, raramente você tem uma ideia até sobre você que está pronta. Até sobre um relacionamento que você vai entrar, sobre qualquer coisa. São ideias, pensamentos para serem organizados. Organizar, metrificar, avaliar, né? Planejar, enfim. Exato, a gente precisa de tempo de reflexão, sentar consigo mesmo, sem nenhum estímulo, televisão, celular, nada. E comigo acontece algo muito curioso, que é eu penso, logo acontece. É muito rápido, rápido mesmo. Só que eu penso acreditando, sabe? Eu vou te dar um exemplo, assim, bem de muitas coisas que acontecem na minha vida. Tem gente que fala assim, Gabi, sua vida parece um monte de milagre, porque verdadeiramente é, sabe? Há um tempo atrás eu estava em São Paulo, mobiliando um apartamento, e eu tinha vindo de Londrina, e eu pensei assim, poxa, tinha um bambu moçó, que é um tipo de bambu, que eu tinha na minha casa em Londrina, eu gostaria de ter um aqui, em São Paulo. Vou encontrar um, né? Vou ficar de olho e vou encontrar um. Ok. Falei em voz alta, o Marco ouviu. Passaram-se uns 3 dias, a gente estava estacionando o carro, nesse lugar que eu estava mudando, tinha um bambu moçó na garagem embalado, que alguém deixou lá embaixo. Até hoje o bambu tá em casa. E eu olhei e falei, olha, o meu bambu moçó. Aí ele falou, não é possível. Não é possível. Como assim alguém deixou esse bambu aqui? Eu falei, não, eu disse que eu encontraria, né? Se eu não encontrasse assim, porque eu imagino, quando eu digo eu vou encontrar, existem múltiplas possibilidades. Porque quando eu digo assim, eu vou lá na Leroy Merlin comprar, eu já fechei todas as possibilidades para uma só. Exato. Se chegar lá e não tiver, acabou o seu mundo. Entende? E aí eu vou ter que procurar outra possibilidade. Mas quando eu digo vai aparecer, vai vir, eu vou receber, eu não sei ainda de que forma vai ser. Desde que seja, claro, né? Da forma íntegra, né? Exato. E aí eu liguei pro porteiro e falei, olha, ele tava todo embalado assim com durex ainda fechadinho, sabe? Como se alguém tivesse acabado de comprar. E eu falei, olha, eu encontrei esse bambu lá não sei se alguém deixou, se alguém vai pegar, tava na garagem. E eu quero saber se, né, se é de alguém. Ele falou, não, alguém dispensou mesmo o bambu. Eu falei, ó, então tá aqui no apartamento tal, anota. Porque se alguém, né, perguntar, tu sabe que tá aqui. Ele falou, não. A vizinha se mudou e deixou ali, de fato, pra alguém. Eu falei, ele deixou pra mim. Olha que incrível. E ele tá em casa até hoje. Mas assim, isso é uma das questões. E é tão engraçado que as pessoas que vão se acostumando, se ambientando a esse milagre, que pra mim não é milagre. É só atração, né? Afirmação do que vai acontecer. Elas começam também, mas elas ousam. É engraçado que elas falam, eu quero tal coisa. Aí fica esperando. E não é assim, né? Você só solta, né? Ou você atrai. E você não fica com expectativa de. Até porque, se não der certo, você vai fazer por onde? Você vai criar de alguma forma, de alguma infinitas maneira. possibilidades. Exatamente. Até essa ideia de soltar, eu sou um pouco contra essa palavra, porque eu já prefiro antecipar e entender que não tem nada... Você pode pegar uma aguinha pra gente, por favor? Obrigada. Eu prefiro antecipar essa ideia e entender que soltar, na verdade, não existe. Porque soltar já implica uma ideia que a gente se apegou a algo. Sim. E a gente está vivendo uma coisa que não seria a realidade. Né? Porque não existe nada para se apegar. Então a ideia de soltar já implica a gente que talvez né, exista algo para a gente se apegar. E isso de criar a realidade é tão sutil da forma que isso se constrói no nosso pensamento e vem parar aqui no plano físico. Sim. Né? Isso que você falou acontece muito de infinitas maneiras com todas as pessoas. Exatamente, o tempo todo. Elas só não estão prestando atenção. O tempo todo. E quando eu trago soltar, Dani, é o soltar o controle. Por quê? Muitas vezes a gente pode até estar recebendo isso de alguma forma. Não, mas aqui eu não consigo, aqui eu não posso. Não, isso aqui não é pra mim. E, de novo, eu venho no assunto, porque dinheiro é energia. De novo, eu venho no assunto dinheiro. Então, muitas pessoas querem ganhar dinheiro, mas não soltam o controle de receber. Perfeito.
E não não se recebem. abrem para as Não se possibilidades abrem. que existem, E que já estão controlam o existindo. tempo todo. Exatamente. Até o que você falou de milagre, tem uma percepção que eu gosto muito. Compartilhar aqui. Obrigado. Quando a gente fala de milagre, é interessante a gente entender que milagres acontecem o tempo todo. Sim. Que milagre não é exceção. A exceção é não ter milagre. Exatamente. É isso, gente. É isso aí. É isso mesmo. Você tá respirando. Você nem sabe como é que você tá respirando, como é que seu coração tá batendo. Como que você veio? Você acorda, você vai dormir ali, você nem sabe, você finge que tá dormindo pra dormir. Como que a vida não é um milagre? Né? O milagre tá acontecendo o tempo Você todo. simula um sono antes dele vir. Exato. Quer uma comprovação de que a gente cria a realidade maior que essa? Exatamente. Então o milagre está acontecendo o tempo todo. Quando você reconhece isso, ó, eu prometo, a sua vida vai mudar. Quando você reconhece os Sim. milagres diários, você vai percebendo cada vez mais coisas. Sim. Comece a valorizar o pequeno, o simples acordar, o simples bater do coração, a sua respiração. Cara, às vezes você tá de pé, isso acontece muito comigo. Eu tô de pé e eu falo assim, caramba, eu tô de pé. Eu tenho uma estrutura aqui, olha que maluquice isso. Né? Às vezes estou tomando banho e falo, caramba, eu estou me mexendo aqui. Tenho uma capacidade, uma condição de tomar um banho sozinho. Pô, isso aqui é um milagre. Eu consigo movimentar, me articular, não sinto dor. Então a vida ela já está acontecendo em muitas esferas, milagre para todo lado. É uma questão de reconhecer. Quanto mais você reconhece, mais você recebe. Sim. E o que você entende por frequência? Por frequência? Frequência energética. É um assunto amplo, mas falando assim de uma maneira... Relacionado ao pensamento, né, a materialização do pensamento. Eu acredito que em relação ao pensamento, ele tem uma frequência num sentido de correspondência, porque a sua forma de pensar vai se traduzir num sentimento e num comportamento. Uhum. Isso vai ganhar uma equivalência física, mesmo que não seja uma coisa material, mas uma consequência física de uma circunstância, um acontecimento. Perfeito. Então é dessa maneira, você pensa numa frequência, e esse pensamento ele está conectado a um sentimento e comportamento, que vai gerar uma ação que vai te conectar com determinadas ações. Então, muitas vezes você está em determinada frequência, que é como se fosse um canal, você vai encontrar coisas próprias daquele canal. Começou lá no pensamento, começou na verdade na crença, né? Sim. Foi pro pensamento, você necessariamente vai se comportar como uma forma que pensa, não tem como fugir disso. Você está se sentindo assim, você se sente ansioso porque você pensou em ser alguma coisa para ficar ansioso. Isso vai gerar um comportamento, isso vai se traduzir numa circunstância ali. Sim. Você falando isso, eu pensei em algo aqui, e veja se tem lógica. O pensamento, ele nos leva à ação, né? E principalmente a aceitação do pensamento é um caminho para que eu haja daquela forma que eu estou pensando, né? O que entende ou como você acha que é o caminho do pensamento para pessoas que são, por exemplo, usuários de droga? Onde existe, sim, a questão dependência química, mas existe também a tomada de decisão. Ou seja, antes disso vem o pensamento. Aí é uma coisa muito individual e complexa, assim, porque depende também do grau desse usuário também, né? Sim. Aí vai envolver partes químicas do cérebro, né? Mas mesmo assim, ainda assim, na parte mais profunda, na camada mais profunda da gente, a organização do pensamento, a crença que ele tem em relação àquilo, muitas pessoas que hoje têm dificuldade teriam facilidade se dominasse o poder de pensar. Sim. Porque para toda decisão precisa ter o domínio do pensamento. Exato. Né? Se você quer, independente da sua meta, do seu sonho, do seu foco, né? Em qualquer área da vida, para você construir, você precisa ter domínio do pensamento. Porque a procrastinação, né? Você se distrair, você sair da rota ou da meta, é muito mais fácil do que continuar. Perfeito. A precisão do pensamento é a coisa mais preciosa. E a decisão, a partir do momento que ela for tomada, se ela for sustentada, porque daí entra a questão da negociação do pensamento de novo, né?
Opa, não, mas olha só, eu decidi. Tô pensando aqui em fazer algo que não está congruente com a minha decisão. Então, o domínio do pensamento antes da ação ajuda muito, não ajuda? Total, total. A gente precisa ter consciência de que é necessário ter precisão no pensamento. E isso vai alinhar todo o resto, né? Sim. Nossa forma de sentir, o comportamento. E até como você falou, tipo, no caso de uma procrastinação. Se você para naquele momento e você olha, qual que é a minha decisão? Né? Qual a melhor forma de eu pensar? Né? Eu tenho uma pergunta que eu faço pra mim e que fica aí de sugestão, quem quiser fazer pra si, é maravilhoso. Eu sempre me pergunto o eu, né? O eu que viveria essa realidade que eu gostaria de viver. Ele estaria se comportando dessa maneira? Sim, Ele estaria perfeito. pensando como eu tô pensando agora ou não? Se não tiver, eu já tento mudar na mesma hora aquilo que eu tô fazendo. E tento perguntar pra mim mesmo, qual a forma que esse eu pensaria para realizar isso aqui? De que maneira? Muitas vezes a gente não vai ter nem ideia, mas só da gente se fazer essa pergunta, muitas vezes a gente já vê que pelo menos a gente não está no caminho adequado. Que a gente está procrastinando, que a gente está fazendo algo que não deveria, que a gente está falando sim para algo que não leva para onde a gente quer. Né? Às vezes a gente vai falar sim para coisas que parecem oportunidades, mas é só um desvio do pensamento. Então é uma coisa boa. Daí a gente vai aceitar, a gente vai falar sim para aquilo. A gente não vai falar não. Né? Às vezes isso é só uma forma de procrastinar também aquilo que você já sabe que você deveria estar fazendo. Que tem mais a ver com a realidade que você gostaria de criar. Mas isso é muito comum, chega muita gente pra mim que tem um objetivo e no meio do caminho, tipo, o objetivo dela é ir pra direita. E no meio do caminho, alguém convida ela com uma oportunidade muito boa pra ir muito pra esquerda. E ela vai. Toda vez. Toda vez. Sim. Por isso que ganhar precisão do pensamento é importante. Sim. Mas hoje em dia as pessoas não têm constância em nada, né? Em nada, absolutamente. Porque tem tanta oportunidade o tempo todo, né? Tem tanto curso disponível, do nada você cria, né? Você se desenvolve numa profissão nova, começa uma atividade nova. E quando a gente fala em constância, né? Imagina, eu sou formada em administração de empresas, a gente não analisa um período menor de um ano para dizer como está essa empresa. É claro que existem crises, existem fases, né? Mas para dizer para ti, ó, como é que tá como que está o fluxo dessa empresa, né? Leva em torno de 2 anos, né, médio, para a empresa se consolidar no mercado quando ela nasce. Então imagina, muitos empresários não têm uma percepção dessa, então não tem essa percepção, então eles não têm ali uma previsibilidade financeira para caso nesses 2 anos precise. A maioria das empresas no Brasil morrem por isso, né? E aí, quando você fala assim, ó, tá, eu vou ter constância. Constância até quando? Porque precisa ter constância até dar certo. Exato. Porque caso você não tenha constância até dar certo, não vai dar certo. Exato. Entende? Eu sempre falo que não é interessante você colocar prazo para alguma coisa que você quer criar. Exatamente. É até dar certo. E é isso aí negociável. Por quê? Se a partir do momento que tá difícil, porque vai ficar difícil, né? Várias Qualquer vezes. meta vai ficar difícil. E difícil, às vezes, você parece que é inalcançável. Mas tá muito perto já, né? Eu sempre falo, se você tá pensando em desistir, é porque tá muito perto de alcançar. Porque já tentou de tudo, né? Então, quando você falar, eu vou ser constante, qual é a sua meta? Porque se você não tiver uma meta, tua constância vai acabar. Às vezes não tem clareza. E a organização do pensamento, ela precisa trazer uma clareza, um objetivo, um foco, uma meta, porque senão tu fica perdido. Exato. Mas o problema é que muita gente chega dizendo que não tem clareza, não tem objetivo. E fala, eu não sei o que quero. E aí vem o ponto, eu sempre falo, se você não sabe o que quer, você na verdade já sabe que quer saber o que quer. Exato. E esse o seu foco deveria ser. Sim, mas Dani, aqui eu tenho uma percepção sobre a maioria das pessoas. Quem não tem um foco ou não tem uma meta, tá vivendo a meta do outro. Do líder, do chefe, do patrão, do marido, da esposa, do filho, da mãe, de outra pessoa. E aí entra muito a dependência emocional, que é, se eu tomar essa decisão, eu vou desabonar quem? Eu vou desapontar quem? Eu vou deixar quem chateado comigo? E muita gente
nem ousa pensar ser diferente, porque tem aquela limitação do outro ali. Exato. Usou o espelho de uma maneira totalmente distorcida. Exato. Quantas pessoas, quando eu trabalhava com carreira e a gente ia pro vocacional, porque é muito fácil, né? Encontrar o propósito de alguém. É muito simples, né? E tem gente que nem acredita em propósito, acho que é romantismo, né? Mas é simples de encontrar. E aí pergunta chaves ali, o que você brincava na infância, o que você faria, né? Mesmo se você tivesse... O que você faria de graça, né? O que te verdadeiramente encanta fazendo, o que você dança fazendo, né? De tão feliz que você tá. E aí, cara, não, mas eu não posso fazer isso, porque eu prometi pro meu pai que eu vou seguir essa profissão. Tu tem ideia que é uma pessoa abdicar a missão da vida, ou o propósito da vida, dessa jornada, por uma promessa a outra pessoa? Exato, um desvio de pensamento. Muito forte. E é um pensamento tão consolidado que é uma decisão que dificilmente vai ser corrompida. Total. Eu já atendi pessoa que estava quase se formando numa faculdade que não queria, faltava um ano, e eu sempre nesses casos eu tento não colocar a minha opinião, tipo, Sim, faça isso sim, ou faça sim, aquilo. sim. Mas eu trago a reflexão, ó, você vai ficar mais um ano vivendo essa jornada que não faz sentido para você, só para entregar um currículo para alguém, para mostrar que, ó, família, terminei, agora eu vou viver outra coisa. Uhum. Pensa sobre. Porque se você pensar Uhum. com honestidade que existe dentro de você, você resolve isso. Sim. E às vezes uma pergunta simples como: o que poderia acontecer de pior se você dissesse pro seu pai que você não quer mais fazer isso? Exato. É pior do que você continuar fazendo isso a vida inteira? Exato. E é aquilo que a gente falou no início. Às vezes é o que a gente está pensando do outro. Você está pensando o que seu pai vai pensar se você... E você nunca nem conversou. Pensando em, não chegou na ação de deixa eu ver qual é a realidade. Porque muitas dessas pessoas, claro, depois da mentoria, foram, né, resolver. E muitas vezes, muitos casos, o pai disse: filho, tá tudo bem. Mas se você não gosta, muda. Exatamente. É sobre a gente entender que a realidade e a nossa interpretação da realidade, muitas vezes, não é verdade. É isso. E eu acho que você pode mudar a sua realidade o tempo todo. Já acontece, já está acontecendo. Uhum. A gente já está mudando a realidade o tempo todo. Sim. Né? E essa é a questão, a gente tomar consciência que já está acontecendo. Sim. E que agora pode acontecer de forma consciente. Exatamente. E independente da realidade que você vive, se você busca uma realidade diferente, ela pode ser trazida para ti. Ela pode ser criada por você, né? Porque muita gente acha que nasceu de um jeito e vai morrer assim. A família viveu isso, eu vou viver também. E você não é uma continuação, né? Exato. De repetição da tua família. Você é porque você aceita. Exato. Você não é nem verdadeiramente resultado do seu próprio passado. Exatamente. Se fosse, a gente não conheceria a história de superação. Não existiria se a gente precisasse necessariamente corresponder ao nosso passado, a gente nunca conheceria histórias assim que a gente vê que é uma superação bizarra, assim. Incrível, e que existem pelos montes por aí. Sim, porque muita gente justifica, né? Eu não tenho sucesso porque eu venho do fracasso. Isso não é verdade. Exato. Óbvio, a gente sempre releva que, ok, para algumas pessoas vai ser mais desafiador. Uhum. Vai ser mais difícil. Sim. Só que até isso tem um pingo de crença. Falando da forma mais profunda, porque talvez para essa pessoa que vem de uma dificuldade extrema, ela tenha mais facilidade de prosperar de uma que não teve tanta dificuldade. Sim. Porque justamente pela dificuldade, ela criou uma forma de pensar, uma mentalidade que a outra ainda não consegue desenvolver. E é exatamente isso, porque olha só, eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu sou curiosa por aprendizado, né? Eu quero saber como funciona, de que forma é. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conhecer alguém que faz algo diferente do que eu faço, eu pergunto: o que você pensa para fazer isso? Como é, né? Como é estar aí? Como você chegou? Como você fez, né? E aí é o quê? É mentalidade, é consciência. Por quê? Se é algo ainda desconhecido por mim, mas é explicado por outra pessoa, se torna conhecido por mim. 100%, 100%. E isso é muito poderoso. É importante também a gente entender que, obviamente, o que funciona para o outro não necessariamente funciona para a gente. Exatamente, existem outros caminhos. Exato, mas ali com certeza tem uma pista.
Sim, tem algo que vai servir para você, uma reflexão, um contraste, o que for, sim. né? Isso é uma questão muito poderosa mesmo. Quando você conversa com alguém e descobre um pouco de como que ela fez a realidade dela funcionar, como ela casou causa com efeito, É, como o pensamento dela se é. traduziu na realidade, mesmo que seja algo que não serve para você fazer igual, serve para você entender como que a realidade funciona. Sim, E isso não tem preço. exatamente. E o que você acredita sobre você pensar em algo, de receber, né, uma realidade muito diferente? Falando em prosperidade, em todos os sentidos. Uma Uhum. pessoa que está vivendo hoje um caos, né, que está desesperada ali. Como que ela consegue transformar essa realidade, ou melhor, esses pensamentos do caos, né, em pensamentos que acreditam que vão elevar, sim, que vão evoluir a ponto de chegar onde ela nem sonha ainda. Perfeito. Ela precisa entender, mudar a crença que ela acredita que a realidade é linear. A realidade não é. A gente aceita que a realidade não é linear em momentos específicos. Então você está na escola num dia, último dia do terceiro ano. Você se forma, você nunca mais volta para aquele lugar. A sua realidade mudou completamente Uhum. para a sociedade normal. Agora, quando é outro assunto você prosperar, por exemplo, você diz a realidade não pode mudar tanto assim de uma hora para outra. Mas se você olhar para a Exatamente. vida, você vai ver que, em termos coletivos, é muito bem aceito em coisas que a gente já está acostumado, que é normalizado a realidade mudar da noite para o dia. Uhum. Mas em outros termos, a gente não aceita só porque a gente não está acostumado. Então, quando você entende que, pera, deixa eu olhar para minha vida e ver quantas vezes a minha realidade não foi linear. Quando eu terminei a escola, quando eu fui demitido de um trabalho, que eu tinha uma certa rotina, no outro dia eu já tinha uma outra completamente diferente, eu não estava esperando. Aquela vez que eu tinha um relacionamento, que de repente eu morava com a pessoa, e aí terminou, e aí eu fui viver em outro lugar, outra vida. Aí você olha e fala assim, poxa, a realidade não é linear. Então, sim, pode acontecer de daqui a pouco eu prosperar. Sim, 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 De daqui a pouco acontecer alguma coisa que vai mudar minha realidade sim. completamente. E é muito importante, né, a gente entender que existem infinitas realidades e que a gente não precisa viver uma realidade por nós conhecida. A gente pode criar uma realidade que ainda é desconhecida, Total. né? Porque muitas pessoas que saem, né, que tem uma história de superação muito grande, elas sonhavam em viver uma realidade que elas desconheciam. Completamente. E é assim que elas conseguem concretizar Eu isso. preciso sair daqui. Isso aqui não tá me fazendo bem, isso aqui é desconfortável. Como é que vai ser? Não sei, mas assim não vai ser mais. Exato. E no fundo, é só uma questão realmente de ajuste de crença. Exato. E Porque você. decisão. E decisão. Mas é você perceber que novas realidades já estão acontecendo aqui agora o tempo todo. Uhum. Né? Esses dias eu estava voltando para casa do mercado, olhei pro céu, vi que tinha umas nuvens pegando um sol assim, fim de tarde, um vento batendo na árvore. Eu falei, pô, eu passar aqui daqui a 30 minutos não vai estar igual. Exatamente. Então, cada momento você já está vivendo um novo frame de realidade. Isso já está acontecendo. Não é uma novidade. Você não precisa acreditar que vai acontecer alguma coisa diferente. Já está acontecendo. Sim. Então você já pode esperar uma realidade melhor E acontecer. você acha que existe a possibilidade de uma realidade vir para você sem você ter pensado, querido ou desejado? De ser apresentada? Sim e não. Eu vou explicar Sim. isso. É, sim, em termos coletivos, quando você tem uma crença e no esforço colaborativo, a realidade vai vir mostrar aquela crença que você tem. Uhum. Então, de repente, assim, você é aquela pessoa que realmente pensa o tempo todo que você merece um relacionamento bom. Certo. Só que no fundo, você tem uma crença que está muito enraizada que ela não se traduz em pensamentos reconhecido por você, Uhum. mas uma crença que você vai morrer sozinho. Sim. E aí você dá um jeito sempre de validar aquilo e o esforço colaborativo vai trazer isso para você. O que Até é esforço colaborativo, Dani? eu queria falar exatamente isso. Esforço colaborativo é um termo que eu ouvi da mãe de Cadu, tá? Certo? É bem legal o trabalho deles também, indico muito. Esforço colaborativo é que o todo, né, as circunstâncias, as pessoas, elas
vão vir para você assim como você vai até elas, para a gente se mostrar a crença um do outro. Certo. Tanto Como as se fosse um circunstâncias quanto as pessoas, como se fosse um espelho. Então a gente está num esforço onde a gente colabora um com o outro, um com o todo, para conhecer mais si mesmo. Certo. Tudo está refletindo um pouco de nós. Exatamente. Então por isso que eu não acredito que algo vem do nada, extremamente do nada, assim. Sim. Né? De alguma forma, uma crença muito enraizada, que pode ser, como eu falei, conscientemente, intelectualmente, você fala, pô, eu mereço um relacionamento bom. Mas lá no fundo você acredita que você vai morrer sozinha. Sim. Né? É uma coisa que você não externa em palavras, em pensamentos que você reconhece, né? Mas no fundo é o que você acredita. De alguma forma, a realidade vai se movimentar para você acabar entendendo que lá no fundo você acredita isso. Né? Quantas vezes a gente pensa, às vezes, por exemplo, do dinheiro é muito, muito comum, né? Pô, eu quero dinheiro. Eu quero fazer mais dinheiro, eu acho o dinheiro bom. Mas aí, lá no fundo, daqui a pouco você descobre que você acha que fazer dinheiro não é pra você. Você descobre alguma coisa muito profunda, às vezes um pensamento muito enraizado, que no dia a dia ele não está presente ali de uma forma que você observa ele. Uhum. No dia a dia você está pensando que você consegue. Exatamente. Né? Então, não acredito que venha do nada. Tá? Tem esse esforço colaborativo acontecendo. E é por isso que a gente pode olhar para a realidade e entender que ela está se comportando da maneira que você profundamente acredita. Ou age. Ou age, mas para agir você tem que acreditar antes. E aí, olha só. Você me fala, vão vindo insights aqui, né? Olha o que aconteceu comigo hoje. Eu fui a uma loja, né? Tinha acabado meu corretivo, eu fui a uma loja comprar corretivo, maquiagem e tal. E aí eu perguntei o valor, tinha algo na promoção de uma marca que eu gosto muito, a moça me ofereceu, eu falei, deixa eu ver quanto que tá, um óleo de cabelo. E aí ela me mostrou e tal, eu falei, não, mas o óleo não vou levar, né? E aí ela já tinha colocado tudo na nota, eu falei, não, mas o óleo eu vou tirar, tá? Tá tudo bem e tal, tirou. Paguei, só que ela não tirou da sacola. Quando eu cheguei em casa, eu vi que o óleo tava lá. Falei, putz, vou ter que voltar na loja pra devolver. E aí eu fiquei pensando, já aconteceu a possibilidade de alguém não devolver, né? Uhum. Porque existe uma decisão ali e um pensamento. E o pensamento é, e se eu ficar com esse óleo? Tá errado. Tá errado. Porque eu não paguei por ele. E pra mim é fato. Não existe outra possibilidade a não ser devolver. O que eu quero te trazer com isso? Que a partir de um momento que eu tomo a decisão de começar a quebrar meus valores, o meu pensamento que foi negociado, que nem é pensamento, é o meu valor que foi negociado, tudo bem, né? Tudo bem. Acaba me gerando uma realidade inconsciente de culpa ou um ambiente onde o coletivo vai te apresentar a mesma coisa do que você está apresentando. Exato. E aí começa a haver um espiral de problemas na sua vida, mas lá no fundo você tem negociado valores e pensamentos que não deveria estar sendo negociado. Exatamente. Então, se você está num problema constante, entende que em algum momento você planta esse probleminha aí, não é? É. Por mais que seja difícil de aceitar isso, porque existem dentro disso coisas muito Várias teorias, pesadas, né? coisas muito difíceis mesmo. Ainda que, né, numa camada mais profunda, tem acontecimentos que vão ser realmente um karma. E mais uma vez, karma não é uma coisa negativa, né? Karma é uma ação-reação e pode ser uma coisa necessária para você desenvolver algo que você gostaria de desenvolver. É mesmo? O quê? Essa aí eu não sabia. O quê? Que karma não... Que isso pode ser um karma. Isso pode ser um karma, dependendo. Né? E, não, Uau. e mais uma vez, não é um karma negativo. Sim. Às vezes tem algo que você plantou, por exemplo, que você quer fazer tal coisa da sua vida. Tá? Você quer ser uma mentora. E aí, para você desenvolver essa habilidade, talvez aconteça alguma coisa que vai fazer você se tornar a melhor mentora que você gostaria,
Mas isso é um karma, e karma, a palavra karma é ação, Uhum. né? E ação e reação. Tá? Então pode ser um karma, pode acontecer uma coisa às vezes que a gente interpreta aqui da nossa forma egóica como algo pesado. E realmente, para essa realidade física aqui é. Mas é exatamente a coisa que talvez a única coisa, a única forma de você dar aquele passo é acontecendo essa coisa. Uau! Então, karma é. O que é karma pra você? Karma é ação. Tá. Tá? Então, karma é realmente um. Precisa acontecer essa ação para que isso seja neutralizado. No caso, karma é uma correspondência de uma ação. Uhum. Tá? Então, tem, falando em níveis mais espirituais, karma que Sim. você carrega de uma outra vida. Certo. E que não é uma dívida, e que não é um problema, e que não é uma coisa Sim, é negativa. legal falar sobre isso. Porque tem muita gente que fala, não, eu estou com essa pessoa porque é um karma. E parece que é uma cruz que ela tem que carregar. Exato, e não tem nada a ver com isso. O karma, na verdade, é algo que está presente o tempo todo. A gente está sempre. É que isso virou uma palavra negativa para algumas pessoas. Sim. Mas é algo comum. Quando a gente começa a ler a realidade física, entendendo que ela já foi um pensamento, que ela já foi uma crença, e que talvez ela já foi uma ação, a gente começa a entender o que é um karma. A gente começa a entender o que é a lei da semeadura, que você vai colher o que você planta, mesmo que em termos que você demore para entender intelectualmente, porque às vezes não é uma coisa assim muito óbvia. Sim. Não é uma coisa que você plantou uma semente de maçã e você colheu uma maçã. Uhum. Não é uma coisa óbvia às vezes. Às vezes você vai quebrar a cabeça, você vai ter um insight para perceber que aquilo foi plantado em algum momento. Certo. Né? Como eu falei para você, tem a crença que é até um pouco coletiva, assim, de que, pô, eu vou morrer solteira, vou morrer solteiro. E aí você entra num relacionamento. Você tá colocando tudo de si, botando fé que vai dar certo. Mas em algum momento, talvez você afaste aquilo, em algum momento você vai descobrir que você tem aquela crença. Porque você dá um jeito de afastar a pessoa para confirmar, falar para você, é verdade. Eu realmente vou morrer solteira. Então, a gente vai ver de que forma a gente plantou. E aí que vem a questão da ação. Quando a gente consegue olhar para a realidade física, aí você vai ver, pô, eu comecei a tratar a pessoa de determinada forma. Eu comecei a falar determinada coisa. Você vê que não precisa ser uma coisa grandiosa. Sim. Mas você vê, pô, eu comecei a falar que a Exatamente. pessoa tinha tal comportamento que me incomodava e na verdade não era algo tão grandioso. Eu coloquei muita energia naquilo ali. Sim, e você acha que se a gente começar a analisar os pensamentos, a gente precisa analisar comportamento? Também, porque não está separado. O comportamento, a ação é o reflexo do pensamento. Uhum. Só que muitas vezes a gente não tem todo esse domínio. Sim. Né? A gente não vai conseguir dominar pensamento por pensamento. Algumas coisas já vão se traduzir em comportamento, antes que a gente veja. Né? Então, por isso que analisar o comportamento, a ação, às vezes pode ser muito bom para você chegar e descobrir qual é o pensamento que você está tendo. Sim. Porque o pensamento é acelerado. Então, muitas vezes você não vai reconhecer tentando só analisar o pensamento. Às vezes, através da ação, você fala, pô, para eu ter me comportado assim, é porque eu penso de tal forma, agora sim caiu a ficha. Perfeito. E Dani, o que você traz para o seu cliente na tua mentoria, que você percebe assim, ele entra num determinado estágio e sai transformado? Um dos pilares, assim, para mim, é a questão da aceitação. Uhum. Quando a pessoa entende que fatos não são feitos para serem aceitos ou não. Né? Porque quando eu falo para você, por exemplo, eu aceito meu corpo. Uhum. Semana que vem, eu olho no espelho, talvez eu não consegui ir na academia, eu fiquei doente. E aí eu já não aceito mais. Porque quando você fala que aceita, Uhum. você tem a condição de não aceitar em algum momento. Quando você fala que aceita que alguém querido seu faleceu, em algum momento você pode olhar uma foto daquela pessoa e não aceitar mais. Quando você aceita, finalmente aceitei esse término. Em algum momento você vai ver aquela pessoa com outra pessoa e você não aceita mais. Então fatos não são
feitos para serem aceitos ou não. Não quer dizer que você não tem nada a fazer com aquela realidade. Sim. Que não tem outra coisa para você pensar sobre aquilo. Mas a aceitação não é uma delas. Isso traz uma leveza para sua vida enorme. Tira um peso, né? Exato. Essa é uma das coisas que eu vejo que é chave, assim. Outra chave que as pessoas viram é quando elas entendem que é uma crença. Eu sempre digo, quando você descobre uma crença, é para ser o fim dela e não o começo de uma longa batalha para você se livrar dessa crença. A não ser que você não tenha reconhecido que é uma crença. Perfeito. Porque quando você vê que é uma crença, o que você descobriu? Você descobriu que não é verdade. Né? Então, quando você é criança e você descobre que Papai Noel não existe, você não consegue voltar a acreditar em Papai Noel. Porque quando você descobre que tem uma crença de que homem não presta, você continua acreditando que homem não presta, você tem que trabalhar isso agora. Não, você tem que entender que você descobriu, cara, isso aqui não é verdade. Se eu olhar para a realidade, eu consigo ver que tem uma amiga aqui que traiu o cara é super gente boa com ela, minha amiga, que fazia o negócio. Então, na verdade, será que não são homens e mulheres que prestam, homens e mulheres que não prestam? Não tem seres humanos que prestam e outros que não prestam? Perfeito. Pronto, eu descobri que era uma crença. E é pra ser o fim dela ali. Uhum. Né? Porque você descobriu que não é verdade. Qual o sentido de continuar acreditando em Papai Noel? Depois que você já foi revelado pra você a verdade. Né? E é muito fácil reconhecer crença. Uhum. É só você olhar pra coisa e perguntar, isso aqui se confirma 100% das vezes? Sim, porque se tiver exceção, não é fato. Exato. Aí acabou. Uhum. É pra ser assim. E isso a gente até comentou esses dias atrás sobre a questão do dinheiro, né? Por que que é crença falar sobre quem ganha muito dinheiro é ruim, quem ganha muito dinheiro é justamente essa exceção. Existem pessoas boas que ganham muito dinheiro? Existem. Então pronto. Você vai escolher ser uma pessoa boa que ganha dinheiro ou ser uma pessoa boa que não ganha dinheiro. Aí é o pensamento e a escolha, a decisão. Exato. Praticamente não importa o que você tenha na sua vida, se você for uma pessoa de valor, aquilo vai ter valor. Eu posso ser uma pessoa que quer muito um carro e uma pessoa pode olhar e dizer, pô, mas isso é fútil. Mas depende. Se eu sou uma pessoa de valor, quando um vizinho meu tá passando mal, eu vou ser proativo e levar ele no hospital. Né? Então, uma pessoa de valor com carro tem muito valor. Exatamente. Uma pessoa sem valor com carro talvez seja um perigo para a sociedade. Então, as coisas não têm um valor por trás das coisas. Uhum. Tem por trás do ser humano. Sim. Né? Por isso que, se a gente quer resolver qualquer problema do mundo, a gente tem que ir no ser humano. Sim. Você nunca vai ressignificar o problema político, social, seja o que for, se você não for na raiz, que é o ser humano. Até lá é tudo remédio. Né? E a própria palavra diz, remédio, ele remedia, Exatamente. não resolve. Exatamente. Você quer resolver, você tem que ir no ser humano. Você tem que tratar da educação, da crença do ser humano. É a única forma de você resolver qualquer problema social que existe. E depois que o seu cliente entende que não precisa aceitar o que é fato e que ele descobre o que é crença, o que acontece com ele? Aí vai para as nuvens daí, né? Aconteceu já muitas vezes, assim, de eu receber pessoas que estavam entrando nitidamente num caminho de depressão, que a pessoa veio me dizendo isso, que eu me sinto me encaminhando para uma depressão, para um vazio, e a pessoa, em papo de um mês, assim, ela realmente se enxergar de uma outra maneira, porque ela percebia que aquilo eram pensamentos que estavam levando ela para aquilo. Né? Uma depressão, ela não acontece do nada. Uma crise muito forte de ansiedade não acontece do nada. Sim. Né? Aquilo foram muitos pensamentos, uma forma de pensar de uma qualidade ruim, de um diálogo interno ruim, que levou até chegar aquele momento. Mas não foi 1, 2, 3. Foi um tempo tendo um tipo de diálogo interno, um tipo de pensamento alimentado e retroalimentado pela realidade. Muito bom. Né? Se eu penso uma coisa ruim da realidade, ela vai se confirmar para mim, e ela se confirmando para mim, eu passo a acreditar mais ainda. E dessa maneira a pessoa cai numa depressão. Então, muitas vezes quando a pessoa entra na mentoria e ela sente que ela tem a capacidade de olhar de outra maneira, né, eu sempre digo, percepção é tudo. Né? A realidade ela não é fixa.
né? A gente vai num café, você pode dizer que o café é maravilhoso e que o atendimento foi bem ok. Eu posso dizer que o café foi ruim e que o atendimento foi bem ruim, né? E aí é o quê? É uma percepção, né? Das suas experiências de vida, das minhas. De repente eu fui acostumado, morei no sítio na minha infância, fui acostumado com café colhido na hora, coisa assim, daí eu vou num café ali, precisa ser um negócio muito refinado para me agradar. Você não, sempre foi acostumado com outro tipo de café e aquele ali está muito parecido com o que você estava acostumada. Sim. Né? A realidade ela não é fixa. Ela depende da nossa interpretação para ela ganhar sentido. Exatamente. O Bashar fala, a vida não tem sentido intrínseco, embutido. A vida é para a gente dar sentido. E o sentido que a gente dá vai se revelar nas nossas experiências. E essa é a coisa mais mágica, porque não tem um sentido embutido. Somos máquinas de dar sentido. Exatamente. E o que a pessoa precisa fazer para ser seu mentorado? Precisa decidir. Decidir. E como faz para... É mergulho do ser? Mergulho do ser. Entra em contato lá, a gente faz uma sessão para se conhecer, para a pessoa ver se aquilo é para ela e para eu realmente ver se o meu servir serve para aquela pessoa. Certo. E as coisas casando, a gente começa uma mentoria. E é tudo online? Tudo online. 100% online? Pode acontecer presencial, se a pessoa for de Florianópolis, existe a possibilidade. Muito bom, muito bom. É isso. Quer deixar uma mensagem para as pessoas que, né, de repente buscam se conectar contigo? A minha mensagem é para que elas se conectem com elas, verdadeiramente, assim, para que elas consigam olhar para si e entender que tudo que elas veem aqui nessa realidade está mostrando mais sobre elas. O autoconhecimento, ele é fácil. Ele é difícil em termos de que muitas vezes vai ser doloroso, mas ele é acessível. Sim. Você de graça. É de graça. Você olha para a realidade e tudo está mostrando mais de você. Né? Quando eu converso com você, eu não estou conversando com o total da sua individualidade. Eu estou conversando com a minha interpretação sobre você. Exatamente. Né? Se eu perguntar para outra pessoa o que ela acha de você e o que eu acho, a gente pode ter coisas similares, mas na profundidade, se a gente falar profundamente o que a gente acha, vão ser coisas diferentes. Sim, totalmente. Então eu estou falando com a minha interpretação de você. Né? Então o autoconhecimento ele é muito acessível dessa forma. Mas se a pessoa tiver com dificuldade de se autoacessar, você ajuda. Total. Muito bom. Gente, recomendo. Recomendo muito, viu? É um trabalho, assim, sensacional. Muito obrigado. Obrigada por ter vindo, né? Obrigada por ter aceito o convite. Que bom que você veio. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar coisas que não são comuns em rodas de conversa e a gente criar seria essa vibração aqui que eu acho que pode ressoar em mais pessoas que possam aproveitar isso. Muito obrigado. Obrigada. Até mais. Muito bom.